trago aqui, e eu já entro na questão do carro. Conheço o carro do Dr. Daniel, é realmente impecável, mas ele conhece o meu. E essa é a diferenciação que a gente vai começar entre a recuperação e a falência. E por que eu começo assim? Porque esse artigo, depois eu até passo para os senhores se quiserem, é um artigo do Estado de São Paulo, de segunda-feira, dia 14, tá? No Caderno de Economia, constou a seguinte reportagem: só 1% das empresas sai da recuperação judicial no Brasil. Se só 1% das empresas sai da recuperação judicial no Brasil, senhores, significa que o nosso tema é pertinente para 99% delas, que é o quê? Falência. E por que eu falo isso e eu volto ao carro do Dr. Daniel aqui presente? Embora o Dr. Daniel seja injustiçado quando tem o carro aferido segundo padrões de mercado, eu, por outro lado, sou beneficiado. Meu carro tem casca de banana dentro, não vê uma água há meses, tá? E ainda resiste em andar. Pois bem, na hora da venda, apesar do Dr. Daniel se prejudicar com o valor da tabela FIPE, eu, pela média do mercado, posso me beneficiar. Posso, por quê? Porque meu consumidor pode ser diligente. Meu consumidor não, meu adquirente pode ser diligente e vai querer fazer uma perícia sobre o meu veículo, uma avaliação, e vai constatar que o meu veículo não está no padrão eventualmente do mercado. Utilizando a mesma metáfora para compra e venda do veículo, a minha empresa pode ter uma situação de crise, não reversível, mas que tenta imputar a todos como transitória. Nas palavras do Dr. Daniel, a diferenciação entre uma crise conjuntural e uma crise estrutural. Pois bem, e aquela perícia prévia, que foi aqui por ele traduzida, serviria como a minha avaliação do adquirente do meu carro para diferenciar, pelo menos superficialmente, ambas as empresas. Mas nem sempre isso é feito. E primeiro, além de nem sempre isso é feito, nem sempre isso pode ser a fundo detectado. Pode ser que aquela crise aparentemente conjuntural se revele de maneira estrutural. Algo que realmente passa aquela empresa e passa o mercado. Eu sempre brinco e discuto até, senhores, se esses dados aqui são realmente efetivos, se ocorre tudo isso aqui, porque efetivamente, e eu volto até o término da exposição do Dr. Daniel, se só 1% das empresas saem da recuperação, o Instituto, como era concordata, tem que ser eventualmente repensado. Por isso discuto até esses dados. Mas acredito no Instituto, que infelizmente é mal utilizado. E quando é mal utilizado, ou quando a empresa, ainda que de boa fé, tenta se reestruturar e não consegue, entramos no tema da minha palestra, dessa nossa conversa, mais dizendo que é falência. Primeiro ponto da falência, e antes até da gente começar especificamente na Lei 11.101, surge a exposição do que era para ser, de como ela deveria ser e por que mudou a lei. Antigamente, os senhores tinham o decreto, o 7661. E por que o decreto não funcionava? Que é o efeito que a gente tem da falência hoje. Quando eu digo, essa pessoa é um falido, essa pessoa é um devedor contumaz, isso é uma pecha para aquele determinado indivíduo. Uma pecha que não existe nos outros países. Por quê? Porque é do risco do negócio. Quebrar ou ter uma atividade não lucrativa é o risco do sistema capitalista. O capitalismo existe para que alguns se beneficiem, enquanto outros se prejudicam. No sistema geral, isso seria positivo. No direito brasileiro, todavia, sempre se criou essa pecha do falido.
A pessoa teve um insucesso na vida e nunca mais se reestruturaria. Nos outros direitos, por exemplo, o direito americano, esta pessoa, ainda que falida, consegue, após um tempo, se reestruturar. Desenvolver uma nova atividade que pode ser uma atividade lucrativa. Eventualmente, nessa hipótese de quebra e fraude, inicialmente, ela pode, inclusive, ser presa. Mas depois se reestruturar. Há vários casos, inclusive de fraudes. O caso da Martha Stewart. Fazia um programa de culinária famoso, ficou na TV uma época. Pois bem, e vários outros. A nova lei de falência procurou alterar diversos princípios que existiam no decreto até então. E por que alterar? Porque a falência até então não funcionava. É muito comum, e para quem está na vara de falência, é muito comum vir um empregado, é muito comum vir um fornecedor e dizer: doutor, não aguento mais, por que o senhor não me paga? Eu brinco até na 16ª Vara Civil, da qual tinha algumas falências anteriores à nova lei, ainda pelo decreto. Essa foi a divisão da competência aqui em São Paulo. Vinha um senhor, uns 80 anos, toda quinta-feira e dizia: e aí, doutor, alguma novidade? Poxa, aquela pessoa me incomodava. E me incomodava por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha que parar tudo para atendê-lo, é claro, é da função, é do papel. E segundo, porque ele tinha razão. E ele tinha razão e eu não conseguia suprir aquele pedido angustiado de um senhor que com 80 e poucos anos talvez não recebesse em vida o que lhe era efetivamente devido. E por que não? Porque a falência dele tramitava há 30 anos. É um absurdo, mas é comum. É extremamente comum. A gente vai ver, e esse foi um dos motivos da nova Lei 11.101, as fases do que era previsto no Decreto 7661 não foram novamente promulgadas. Eu não preciso mais estabelecer um quadro geral de credores para que eu possa começar a vender os bens. E por que isso vai ter que ser alterado, e foi alterado pela Lei 11.101? Porque os bens podem ser facilmente deteriorados. Imagine uma empresa de tecnologia, uma empresa de celular. Os senhores hoje têm um celular. Daqui a 2 meses, esse celular, primeiro, já não vai ser mais da moda. Os senhores não vão conseguir mostrar para os amigos: olha, meu celular novo. Não, vai ser taxado como brega, ultrapassado. É normal, é da tecnologia. Hoje eu tenho um iPhone 5, daqui a 2 meses não vai servir mais para nada. É o que aconteceu com o 4, é o que aconteceu com o 3. Mas isso, nas proporções do nosso judiciário, que é fato, é um judiciário com poucos recursos, material humano inclusive, tá? E essa é uma das crises das impugnações administrativas e depois judiciais, é que bens, inclusive de grande valor e duráveis, também se deterioram. É muito comum nos processos falimentares veículos que não são de maneira alguma arrematados. Por quê? Porque ninguém vai querer uma Kombi de 10 anos. Uma Kombi que ficou sob sol e chuva. E 10 anos, 5 anos que seja, num processo de falência, é muito pouco para o processo e é muito para o bem. É um bem que vai se deteriorar. O segundo princípio que mudou da 7661 para a Lei 11.101 é que passou-se a estruturar, a se preservar uma atividade. A atividade empresarial e não mais o empresário. Professor Marcelo, o senhor está com o tema errado. O professor Daniel aqui já falou de recuperação. O senhor está falando de falência. Esse tempo já passou. Digo, não passou. O processo falimentar visa preservar os credores. E sem dúvida que visa. Mas visa muito mais que isso. A falência é um benefício legal ao empresário em crise. Uma crise irreversível.
Mas muito mais que isso, o Estado deu esse benefício não é porque ele ficou com dó daquele empresário. Não é porque ele acha que o capitalismo é autodestrutivo e ele tem que segurar na mão do empresário que não conseguiu administrar de maneira eficiente os seus recursos. Como o professor Daniel já começou até a dizer, o efeito da falência repercute no bolso de todos nós. O empresário que não satisfaz os seus créditos vai implicar num fornecedor cobrando juros maiores por um empréstimo. E se vai cobrar juros de um futuro devedor, também vai cobrar eventualmente dos senhores, que não devem hoje, mas talvez devam no futuro. E o risco da atividade total, o risco da atividade econômica nacional começa a ficar maior. E maior risco. Não existe, eu até brinco com meus alunos de graduação, não existe jantar gratuito. E o que é isso? Nos termos sociais é uma brincadeira, mas em termo econômico é o seguinte, o empresário não vai ficar com o prejuízo para ele e vai repassar isso aos adquirentes de produtos e serviços. Ótimo. Além de tudo, a atividade em si, além desse risco total, a atividade também tem que ser preservada. E por que tem que ser preservada, ainda que na falência? Se alguém adquirir esses bens, podem surgir ou outros concorrentes de mercado. Eu brinco com os casos das companhias aéreas, que os senhores sabem, faliram, várias delas. Se, num primeiro momento, houvesse um licitante, e foi tentado diversas vezes, houvesse um licitante que arrematasse todo o conjunto de aeronaves, poderíamos ter hoje no mercado brasileiro um outro concorrente, que eventualmente efetuaria uma condição de preço melhor ao consumidor, ou pelo menos concorreria com os outros. Por conta de tudo isso, a Lei 11.101 tentou reestruturar essa falência. Reestruturar um processo para que ficasse mais célere. E quanto maior a celeridade, maior a efetividade. Quanto mais rápido eu vender, mais eu vou obter aquele bem. E mais eu vou conseguir pagar. O processo de falência é um processo doméstico, senhores. Por que é um processo doméstico? É como fazer bolo em casa com vários filhos. O bolo tem que ser grande, tem que ser primeiro feito e tirado do fogo e depois repartido entre as crianças. Se eu deixo a criança ficar pegando o bolo antes dele crescer, o bolo não vai crescer o suficiente. Se eu não tiro o bolo de maneira adequada do fogo, ele vai ruir. O processo de falência é exatamente isso. Eu avoco, eu arrecado todos esses bens para que eles sejam vendidos e para que seja pago. É muito simples, era para ser muito rápido. Mas há vários problemas. O primeiro dos nossos problemas é a competência. Eu falo, poxa, professor, mas a competência é tão básico? Pois é, na falência não é. A competência se aplica tanto à falência quanto à recuperação. Eu dou sempre um exemplo, alguns alunos aqui da sala sabem. Eu tenho uma empresa, por exemplo, em Itu, uma empresa famosa. Podia ser qualquer uma aqui de São Paulo. Ótimo. E eu tenho a sede contratual em Itu. Sede do meu contrato social em Itu. Eu fabrico bens na Zona Franca de Manaus. E eu vendo em Porto Alegre. Muito comum. Eu tenho a indústria... Vamos mudar o caso. Eu tenho... Caso aqui comum de São Paulo, eu tenho um contrato social em Barueri, porque me dá uns incentivos fiscais. Eu produzo os meus bens numa região mais barata, Amazonas, Zona Franca de Manaus, e eu vendo o meu mercado consumidor, Rio de Janeiro e São Paulo. Ótimo. Essa minha empresa entrou em crise, reversível, irreversível, tanto faz até agora. E aí eu preciso contratar um advogado para entrar com o meu processo de recuperação. Ou, eventualmente, um credor vai ter que acionar essa empresa para falência. Ótimo. E ele aciona aonde? Ele entra com o processo em Manaus, ele entra com o processo em Barueri, ou ele entra no processo aqui em São Paulo? A diferença é muito grande. Por que é muito grande?
São Paulo tem uma vara especializada, cai na primeira, doutor Daniel, celeridade no processo, tem toda uma equipe estruturada e coisa e tal. Se cair em Barueri, uma vara civil, eventualmente não especializada, vai fazer família e o seu processo de falência. E no Amazonas, que vai saber Deus o que acontece. Eu brinco, eu posso falar de lá porque eu fui de lá, então sou suspeito. Mas é verdade. Qual é o foro competente? Uma questão tão básica. Onde eu entro com o meu processo? Senhores, várias são as interpretações disso. Várias. 3 teorias principais sobre a questão. Básicas, tá? E depois, para quem quiser, eu mando o PowerPoint, tem até um acórdão de cada uma. Tá? Todas elas pelo tribunal, inclusive, para saber a grande bagunça jurídica que é isso ainda hoje. Uma primeira teoria estabelece que é o seguinte: só vai ser possível, só é o foro competente, o local em que juridicamente ela está sediada. Aquele consumidor não sabe onde é que ela está fisicamente, onde é que o bem é produzido, onde é que é vendido, ele não quer saber, ele vai na junta comercial, e aí tem uma questão, porque ela é estadual, vai na junta comercial e vê onde a empresa está estabelecida. Pois bem, se os senhores adotarem essa primeira posição, eu digo para os senhores, então ótimo, eu, Marcelo, tá, sou um devedor contumaz, nunca paguei credor nenhum, mas não quero me submeter à falência. O que eu faço? Eu boto a minha empresa sediada em Boa Vista, ou em Tabatinga, 5 dias de barco de Manaus. Pode ser, pode ser. O papel aceita tudo. O meu credor, no caso, pode ser um fornecedor, me forneceu 40 salários mínimos de produto e não recebeu. Vai ser ele obrigado a viajar até Tabatinga, um avião de 4 horas e 5 dias de barco, para poder me processar? Se ele for obrigado, ele não vai. Por quê? Porque não compensa. Segunda concepção, a empresa deve ser onde está sediado, onde ficam os administradores. Por quê? Porque a empresa está onde está a sua cabeça, onde está a sua direção, onde estão os livros fiscais. A questão é exatamente, e gera o mesmo problema. Eu posso ter uma infinidade de empregados onde os bens são produzidos, que não vão se deslocar onde estão simplesmente os livros. E a terceira concepção, e a gente acaba por aí competência, é que é o domicílio economicamente mais relevante. Não interessa a sede contratual, não interessa onde estão os administradores e os livros fiscais, o que interessa é o que economicamente importa mais. E por que essa concepção se tornou a majoritária? Porque o economicamente mais relevante é onde estarão os maiores consumidores, ou onde a atividade é melhor desenvolvida, o que permitirá a arrecadação mais rápida de todos os bens. Eu brinco com essa questão, tá? Porque hoje é uma das grandes discussões de direito falimentar, e inclusive foi a questão suscitada no caso Boi Gordo. E por que Boi Gordo? Porque Boi Gordo era uma empresa que vendia derivativos. Na realidade, ela vendia a engorda do boi. E por que isso é relevante? Porque ninguém produz boi em São Paulo. A grande maioria das fazendas, dos empregados, ficava sediada no Mato Grosso. Boi Gordo, como os senhores sabem, faliu. Deveriam os diversos compradores desse serviço se deslocarem até Mato Grosso para isso? Ou não? Num conflito de competência, estabeleceu-se que, apesar de todas as fazendas estarem lá, havia um escritório de captação em São Paulo e, portanto, economicamente, a maior quantidade de contratações era feita aqui e, por isso, ficou aqui em São Paulo a competência falimentar.
Com base nessa teoria, eu digo para os senhores, e tem algumas perguntas. Ótimo, professor. Eu sou um devedor, ou melhor, um credor de um circo. Um circo. Eu fiz aqui uma associação, vários amigos que compraram ingresso para assistir o Circo X e não recebemos a prestação que nos foi adquirida. O circo se mexe, então a atividade não é específica de um determinado lugar. Eu processo o circo aonde? Como fica isso? Ou aquela empresa não existe mais. Mas eu tenho um crédito. Eu processo aonde? Eu processo o quê? Senhores, essa questão era esclarecida no decreto 7661. O decreto no artigo 7º estabelecia o juízo onde for localizado o bem. Tanto faz, processa aí onde for, desde que ache o bem. Esse artigo foi revogado e nos deixou órfãos novamente. Como ficaríamos? Estabelece-se majoritariamente que continua sendo o estabelecimento principal, ou que a atividade é desenvolvida, ou que foi desenvolvida. Mantendo a mesma teoria majoritária do local economicamente principal. Pois bem, estabelecendo a competência, depois a gente entra até no absoluto e relativo, eu vou pular. Eu já sei o juiz que vai julgar o meu processo. Eu já sei o juiz? Não, o que eu sei é o juízo. A competência é da vara. Ótimo, tá bom. Eu já sei que aquele local vai me julgar, aquela vara vai me julgar. Ótimo. E como se faz? Qual é o processo falimentar? Decretada a falência, se inicia imediatamente a arrecadação dos bens. Isso aqui é muito interessante porque não víamos e ainda continuamos sem assistir basicamente isto em processos mais antigos, em que bens são simplesmente desconsiderados, largados e não são arrecadados. A arrecadação deve ocorrer imediatamente após a nomeação do administrador judicial. Após ele assinar o compromisso, já deve ele iniciar a arrecadação de maneira automática. E por que ele tem que fazer isso, senhores? Por que ele arrecada? Ele arrecada porque a partir da arrecadação começa-se a ter o controle sobre aqueles ativos. É só com a arrecadação daquele bem que o administrador judicial vai inclusive se tornar responsável pelo bem arrecadado. Ao contrário do que a gente comumente via, o administrador é responsável civilmente pelo aquele bem que se degradar, o administrador judicial pode ser acionado. Por conta disso, caso o bem se perca, caso ocorra um roubo dentro da empresa e objetos sejam furtados, muito comum, teve uma infiltração no estabelecimento principal e entrou água dentro do escritório, molhou o quadro famoso que se perdeu. Quem vai ser responsável? O administrador é diretamente responsável por tudo o que acontecer com aqueles bens. Por conta disso, por conta dessa responsabilidade, o administrador deve contratar segurança. O administrador pode indicar um gestor, um preposto, vamos dizer assim, do administrador que controlará e fiscalizará a arrecadação daquele bem. Ele pode e deve. Essa delegação de poder, todavia, não impede a responsabilização do administrador caso o bem continue se deteriorando, ou se perca, ainda que tenha sido delegado para um terceiro. A responsabilidade direta é dele, ainda que por via de regresso possa ser ressarcido.
Ótimo. Essa arrecadação, senhores, implica no seguinte: o falido... Deixa eu só controlar meu tempo. Que horas eu comecei? Está na hora? Fico tranquila. Tudo bem. Vamos lá, então, senhores. Deram carta branca, então vamos. A partir da arrecadação, o administrador... Eu prometo que eu tentarei ser o mais indolor possível, tá? Vamos mais um pouquinho só. A partir da arrecadação, o falido perde a administração dos seus bens. Isso não significa que ele perde a propriedade. Ele continua sendo proprietário. E tem todo o interesse, veremos, numa maior avaliação, numa arrecadação. Por quê? Numa situação eventual, quase ilusória, tá, de a falência ser suficiente para pagar todos os devedores, ou melhor, todos os credores, aquele devedor falido conseguir satisfazer todos os créditos de terceiro, os bens remanescentes voltarão a ele. Por quê? Porque sempre foram de sua propriedade. Todavia, a partir da arrecadação, o falido perde a administração. Não pode ele mais vender os bens. Não pode ele mais realizar contratações. Por que ele perde essa administração? Porque em crise este falido é incentivado, e é uma situação humana, tá? Uma situação humana, em privilegiar alguns específicos credores, beneficiar seus amigos, ou eventualmente diminuir as suas perdas. É normal. Por conta disso, serve a arrecadação para substituí-lo. Eu substituo o falido na administração dos seus bens pelo administrador judicial, que vai arrecadá-los e prontamente avaliá-los. A primeira questão e a controvérsia que se traz aqui, e é muito comum nas varas, é o seguinte: no caso daí para o juiz, olha, foi decretada a falência, foi feita a arrecadação, mas a atividade precisa continuar durante um período determinado. Eu preciso pagar, eu preciso continuar vendendo para pagar a folha de funcionários. Se o senhor permitir a lacração imediata do estabelecimento, questão da semana passada até, se o senhor determinar a lacração imediata do estabelecimento, eu não vou conseguir pagar ninguém. E aí o senhor vai ter aqui uma fila com 1.500 trabalhadores batendo na sua porta porque não receberam. A alegação é sempre essa, senhores. Tá? E a gente responde de maneira seguinte: por que bater na minha porta? Tem que bater na porta do senhor, que não pagou. Mas, além de tudo, tá, deve ser controlado de maneira até fria essa arrecadação para que não ocorra desvio de bens. A atividade provisoriamente pode ser autorizada, ainda que na falência, em situações excepcionais. Em situações excepcionais que aqueles ativos, ainda que provisoriamente em atividade, alcancem um valor maior, ou seja reduzido o montante de débito da empresa. Por exemplo, eu fabrico sandálias. Já fabriquei a sola da sandália e a tira, só falta colocar. É interessante aquela empresa a continuidade provisória? Lógico que é. Se ela continuar excepcionalmente durante um determinado período, eu vou conseguir colocar a fita na sandália e vender aquele ativo que, do contrário, não tem valor algum. Excepcionalmente, portanto, é possível essa autorização provisória, mas excepcional. O administrador, ao arrecadar o bem, ele imediatamente faz a avaliação. Ótimo. E se eu, e é um caso comum, tenho um bem, um gerador nuclear, como o administrador faz essa avaliação? O administrador pode indicar ou requerer ao juiz que indique um perito avaliador. E por que isso é interessante? Para evitar fraudes. Caso comum, tá? Um gerador nuclear. Alguém aqui sabe quanto vale um gerador nuclear? Ninguém. Tá? E o gerador podia ser avaliado em R$300 mil, enquanto o valor era 30 milhões.
Isso vai permitir um comportamento oportunista de terceiro, que vai se beneficiar adquirindo um bem de valor muito superior àquele em que está no mercado, em detrimento de toda a coletividade de credores. Ai, professor, mas o leilão judicial não serve para isso? Não vai ser o bem oferecido e quem der o maior valor vai levar o bem? Sim, senhores, mas geralmente um gerador nuclear não gera muito interesse ou não vai ter muitos arrematantes. Isso gera um oportunismo. Portanto, a avaliação tem que ser feita. E tem que ser feita sobre qual objeto? O que eu arrecado? Eu arrecado todos os bens, exceto os absolutamente impenhoráveis. Absolutamente impenhoráveis, vimos, são os normais, previstos no Código de Processo Civil, inclusive. Os bens de uso pessoal, a saboneteira do empresário que tomava banho, eu arrecado? Não, é uso pessoal. Tá? Um chaveiro que ele ganhou do amigo. Pois bem, bens de uso pessoal não são arrecadados porque são absolutamente impenhoráveis. Ótimo. Aí eu tenho um caso famoso. Eu tenho um quadro da Gisele Bündchen seminua de quando ela ainda não era famosa. Vale. Vale horrores. Ainda mais para mim, mas para a média da coletividade vale muito. Ainda que bem pessoal, ele extrapola a média. Ele extrapola o ordinário. Ah, eu gosto de vinho. E o empresário tinha, eventualmente, um vinho. Ele tinha um vinho Petros de 15 mil reais em garrafa. Tem que conservar aquele bem? Ainda que de uso pessoal, extrapola a normalidade. E, por conta disso, tem que ser arrecadado. Por quê? Porque a massa vai ver dinheiro. Não pode ele abusar do seu direito de preservar a sua privacidade, os seus bens de uso pessoal, em detrimento de todos aqueles a quem ele deve. Por conta disso, tudo é arrecadado, inclusive os livros empresariais, que vão permitir ao administrador avaliar e julgar as próprias impugnações, com base em documentos de que houve a específica contratação. Tudo é arrecadado. A lei garantiu uma exceção, dentre bens de família, bens de uso pessoal, a constituição de um patrimônio separado. O patrimônio separado, desde que registrado, não é arrecadado. Lembrem do caso Encol. O que aconteceu na Encol? Quando a Encol quebrou, a Encol era uma empresa, uma incorporadora, permitia a construção de prédios entre aqueles que adquiriam os apartamentos. Quando ela quebrou, vários adquirentes não viram mais o apartamento ao qual tinham contribuído por anos a fio. A lei garantiu isso e estruturou que é possível nas incorporações mobiliárias o estabelecimento de um patrimônio de afetação, afetado àquela atividade específica, desde que registrado. Caso a empresa incorporadora venha a falir, aquele bem utilizado para a construção daquele prédio não vai ser arrecadado. Por quê? Porque não vai ser dividido entre todos os credores, mas só entre aqueles especificamente que contribuíram para aquele imóvel. A lei garante essa função. Ótimo. Eu já arrecadei, eu já avaliei, o administrador é responsável. O que eu começo a fazer? Senhores, a partir do momento que ocorreu a arrecadação e a avaliação, os bens podem ser vendidos. A Lei 11.101 não impediu, como fazia o decreto, que a venda ocorresse antes da formação do quadro geral de credores. Eu já falei para os senhores, essa venda ocorre para garantir que os ativos permaneçam com o valor originário, ou pelo menos não percam demasiadamente o valor. Por conta disso, a lei estabelece uma reminiscência. Eu falo que é um resquício, porque o legislador, infelizmente no Brasil, e o ser humano não é perfeito. O artigo 111 da Lei 11.101 estabelece a venda antecipada dos bens. Estabelece que os bens, em hipóteses de depreciação ou de conservação arriscada,
serão vendidos de maneira antecipada. Por que eu trouxe esse artigo aqui? Porque esse artigo não serve para nada e pode gerar uma antecipação, uma interpretação, melhor dizendo, equivocada do restante da lei. Toda a venda de bens na Lei 11.101 é antecipada. Não é porque o bem pode perder valor que ele vai ser vendido antecipadamente. Tudo tem que ser vendido assim que ocorra a arrecadação daquele bem. Esse artigo existia no Decreto 7661, que permitia a alienação antecipada, ou seja, quando o quadro geral de credores ainda não tinha sido formado. Na nova lei, não é necessária a formação do quadro para que ocorra a alienação. A alienação é imediata, é pronta. Tudo é antecipado. Foi o jeito do legislador de garantir a celeridade, de garantir a efetividade do processo. E para que nós sejamos um pouquinho menos criticados. Todo mundo critica o judiciário não é porque errou, é porque demorou. Por conta disso, a lei garantiu instrumentos de maior celeridade. Liquidação, portanto, imediatamente após. E qual que é a forma? A lei garantiu no artigo 140 formas preferenciais de alienação. O que é forma preferencial e não exclusiva? Deve o magistrado, de ofício ou por motivação, incentivo, requerimento do administrador ou dos demais credores, realizar a venda dos bens na maior quantidade possível. E por que isso? Por que ele tem que vender na maior complexidade possível? Para garantir duas hipóteses, o maior valor e o desenvolvimento ainda daquela atividade. O que é maior complexidade? Os bens devem ser vendidos no maior bloco possível. Eu posso vender todos os bens daquela empresa, estabelecimentos que ela possui no Amazonas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Se eu conseguir vendê-los para um único arrematante, todos os bens, eu vou conseguir, primeiro, um valor maior, a maximização da utilidade econômica daqueles bens, daquele conjunto de bens. Segunda forma, eu consigo que o arrematante ingresse nesse mercado e continue a desenvolver aquela atividade. Portanto, mais do que aquele credor específico, eu consigo garantir todo o sistema. É por isso que a legislação estabelece que a venda tem que ocorrer de maneira mais complexa possível. Maneira mais complexa não implica prejuízo à celeridade. Se for visto ou antecipado que ninguém vai ter o interesse em adquirir aquele bem naquele conjunto, as vendas podem ocorrer de maneira menos complexa, e até a própria lei garante. Estabelecimentos separados, depois conjunto de bens, conjuntos de unidades, até que chegaremos ao varejo, ao bem individualizado. Desde que garantida a avaliação, deve o magistrado, por conta de todos os outros players, de todos os outros agentes do processo, garantir a todos. E garante isso com uma venda célere e de maneira mais complexa possível. Além da forma, as modalidades de venda também são preferenciais. E por que eu digo isso? A lei estabelece duas modalidades. Modalidades ordinárias e modalidades extraordinárias. Eu tenho nas modalidades ordinárias a venda em pregão, proposta fechada ou leilão. Essas modalidades ordinárias, os senhores conhecem cada uma? Basicamente, o leilão, hoje inclusive eletrônico, são feitos lances orais. O leilão eletrônico, para quem não mexe tanto com o processo falimentar, acabou servindo muito para os operadores, porque permite ampla publicidade e principalmente porque delega ou transmite grande parte do serviço a um leiloeiro e não mais ao cartório.
tá? Editais e coisas do gênero. Isso permite uma grande celeridade, grande publicidade, de modo que estamos tendo ótimos resultados. Além do leilão, é possível o pregão. O pregão consiste em uma modalidade híbrida. Começa-se com propostas fechadas. O que é a proposta fechada? São encaminhados envelopes com a proposta, envelopes que serão abertos pelo magistrado na presença de todos, e o maior lance àquele referido bem será arrematado. Ótimo. No pregão, começa-se com a proposta fechada e os maiores lances serão encaminhados, 90% do maior lance serão encaminhados para uma segunda ocasião em que esses proponentes farão lances orais. Ocorrerá uma segunda licitação entre só aqueles maiores proponentes. E a pergunta que geralmente se faz, e se faz inclusive no interior, é a seguinte: eu posso dar qualquer lance àquele bem? Eu posso arrematar um bem em valor inferior à avaliação? Ou deve o magistrado sempre ficar aguardando o maior preço? Em primeira avaliação, em primeiro leilão, como ocorre no processo civil, já que estamos falando de uma execução concursal, deveria ser restrito lances superiores ao valor da avaliação? Esse é um erro muito comum. No processo falimentar, isso não ocorre. A menos que haja um preço vil, e a gente já volta a ele logo mais, qualquer lance é suficiente para a arrematação daquele bem. Por quê? Porque se aquele bem não for arrematado e eu novamente tiver todo um procedimento de venda, muito provavelmente aquele bem perderá valor. E uma avaliação vai ter que ser refeita. E se for refeita, vai ter que dar prazo de impugnação. E o processo sempre vai se arrastando. Por conta disso, no processo falimentar, no procedimento falimentar, a arrematação pode ocorrer por valor inferior à da avaliação, e desde que não seja vil. O preço vil, que a gente costuma normalmente ouvir, 50% se imóvel, 60% se imóvel, na falência não se aplica. Na falência, o nosso critério é um pouquinho mais elástico. A jurisprudência construiu uma nova interpretação. Por quê? Porque se só 60% tiver que ser o lance mínimo, aquele bem novamente vai ter que ser submetido a nova avaliação, novamente vai ter que ser submetido a um processo de alienação e tudo mais, e vai perder valor e ninguém vai receber, considerou-se de maneira um pouco mais elástica esse valor vil. Entende-se que entre 25% e 30% do bem de avaliação é um valor que já deixa de ser vil. Depende do caso concreto. Tá? Tudo depende de quanto tempo aquele processo está parado, de quanto tempo aquele bem não consegue ser vendido, e coisas do gênero. Ótimo. Só um segundo. Além das modalidades ordinárias, é possível o estabelecimento de modalidades extraordinárias. O Código não prevê a Lei 11.101 não prevê todas as modalidades, e nem poderia. E por que não poderia? Porque cada empresa tem um conjunto de ativos diferentes. Cada empresa tem uma peculiaridade diferente no mercado. Por conta disso, os credores podem propor, o administrador pode propor, e conforme a conveniência do processo, ao magistrado, inclusive de ofício pode fazê-lo, pode ser determinada uma modalidade extraordinária. Um exemplo claro de modalidade extraordinária: constituição de sociedade pelos empregados, constituição de uma sociedade pelos credores, que vai continuar exercendo aquela atividade conforme o crédito que ela tinha. Por conta de tudo isso, e aqui eu já finalizo, senhores, o processo de falência é para ser um procedimento simples, um procedimento de arrecadação, avaliação, liquidação, com o dinheiro em caixa, pagamento conforme a classe pré-determinada de credores. O grande problema é que dentro desse procedimento ocorrem várias impugnações, vários questionamentos, e tem que ser assim, garante-se a publicidade e o duplo grau em todos os procedimentos. Mas o processo falimentar é tido, e é para ser tido, como uma execução concursal que permita
que o ativo rapidamente seja dividido entre todos aqueles que vão receber. Quanto mais rápido, mais efetivo esse procedimento tende a ser.